Brasil! O vídeo de hoje, na verdade, é um mini teaser da confeitaria Carlos Bakery. A Carlos Bakery, para quem não conhece, é a famosa confeitaria do cake boss mais conhecido do mundo, Buddy Valastro. E o blog Tricotando foi conferir. Porém, como a confeitaria estava muito cheia, não deu para fazer um vlog legal para vocês mostrando tudo lá. Então a gente fez um mini teaser mostrando mais ou menos como é o espaço e o que vocês podem encontrar por lá. Mas no blog nós detalhamos tudinho, média de preço, como é realmente o espaço, o que vocês não podem deixar de experimentar. Então, terminem de assistir esse vídeo e depois passa lá no blog para saber todos os detalhes, ok? Vou deixar o endereço para vocês aqui embaixo, www.tricotandocom2is.com. Não esqueça de deixar o seu joinha, porque é muito importante, e nem de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Continue aí assistindo.